Boa noite. Vamos dar início à nossa primeira aula da disciplina de Gestão da Produção do curso de Administração, sexto semestre. E o tema da nossa primeira aula é Introdução à Administração da Produção. Tá? Quando a gente fala em Administração da Produção, como a gente já tinha discutido na apresentação da disciplina, no nosso primeiro encontro, a gente precisa entender que as atividades de produção, elas existem e precisam ser administradas em qualquer tipo de organização. Então, aqui a gente novamente enfatiza que não existe somente atividade de produção quando a gente fala de indústria de fabricação, tá? De um processo de transformação que você vai ter um produto final, acabado. A gente precisa entender que o processo de administrar a produção, ele se dá em qualquer tipo de organização, seja uma organização de produto, seja uma organização de serviço. Em todas essas organizações vão haver processos, ou seja, a gente vai ter entradas, processo de transformação e ao final a gente vai ter uma saída. Saída essa podendo ser um produto ou um serviço. Por conta disso, a administração da produção ela é importante para todo gestor, independente do tipo de organização que ele vai empreender ou que ele vai estar atuando, trabalhando dentro dessa empresa. Quando a gente fala em administração da produção, a gente vem do histórico todo, começou a ter um entendimento da administração da produção como ciência a partir de 1780, através da Revolução Industrial, onde houve uma necessidade imensa de se transformar, de produzir mais para atender a uma demanda naquele período em específico. Aí vocês já viram também nas disciplinas anteriores de administração, em Teorias Gerais da Administração 1 e 2, os principais estudiosos que tem na parte de administração são Taylor, Ford e Fayol, que tem um enfoque maior na administração da produção, que é o nosso foco nessa disciplina de gestão da produção. Observem como existe um grande delay, um tempo de 1780, a Revolução Industrial, para só depois de um século, 1880, a gente começar a tratar da industrialização no Brasil. Então, aqui no finalzinho do século XIX, é que a gente começa a ter essa industrialização no Brasil e começa a ter também o entendimento da administração da produção, da gestão da produção como ciência. Fala-se em globalização, essa globalização a gente já ouvia falar no finalzinho do século XX, lá na década de 1980, 1990. Hoje, a globalização é um conceito até de certa forma ultrapassado, com redes sociais, internet das coisas, acesso a tudo em tempo real, em todo o mundo, em qualquer parte do mundo, a gente nem fala mais em globalização, porque é algo já do nosso dia a dia. Falava-se nisso no final do século XX, mas hoje a gente não fala em globalização, a gente vive um mundo globalizado. Toda vez que a gente fala em administração da produção, a gente precisa entender que são três grandes engrenagens que precisam estar em sincronia. Caso contrário, você não vai conseguir gerir a produção da empresa que você está. Então, a gente precisa entender o conceito de administração. Na verdade, no curso de administração do sexto semestre, a gente já não entende mais o conceito de administração, já foi entendido antes. A gente vai fazer aqui vai ser revisar esse conceito de administração. Falaremos um pouco sobre o conceito de atividades de produção e de que forma que essas engrenagens fazem as organizações rodarem, andarem, produzirem e obterem lucro. Quando a gente fala do conceito de organização, a organização é o que a gente tem como entendimento de empresa. Tanto que antigamente o curso de administração era chamado de administração de empresas. Por que que saiu de cena esse termo empresas? Porque um gestor, um administrador, ele consegue administrar, gerenciar qualquer tipo de organização, não somente empresas. Organizações governamentais, não governamentais, organizações de terceiro setor, organizações empresariais. Por conta disso, não é mais utilizado o termo administração de empresas, é uma administração geral. E a gente precisa entender também de forma geral as organizações e não somente as empresas. E a gente vai citar conceitos de vários autores para que vocês possam formular um entendimento de vocês ao invés de repetir o conceito de um ou outro autor ou o que alguém pensa. Vocês que têm que formular o pensamento de vocês em relação aos conceitos que são disponibilizados por diversos autores ao longo do tempo. Segundo Hobbes, em 2002, uma organização é um arranjo sistemático de duas ou mais pessoas que cumprem papéis formais e compartilham um propósito comum. Então, segundo Hobbes, a gente tem o quê? Uma organização ela tem que ser formada de forma sistemática
por 2 ou mais pessoas, onde cada uma tem o seu papel formal e elas compartilham de propósito comum, que é o propósito da organização. Silva, em 2001, considera que a organização ela é definida, novamente, 2 ou mais pessoas trabalhando juntas, cooperativamente dentro de limites identificáveis para alcançar um objetivo ou meta comum. Observem que são 2 conceitos muito parecidos. Propósito comum, objetivo ou meta comum, 2 ou mais pessoas atuando em conjunto, 2 ou mais pessoas trabalhando juntas. E aqui no conceito de Silva de 2001 existe uma limitação, que é dentro de limites identificáveis. Se a gente fala de empresas que possuem unidades ou trabalhadores, funcionários, colaboradores em diversos locais do mundo, já não existe mais esse conceito de limite identificável. Então, já existe um conceito que a gente acabou de falar nos slides anteriores de globalização. Então, essa parte de dentro de limites identificáveis já deixa um pouco para trás esse conceito de Silva em comparação ao conceito de Robbins. Stone e Freeman, em 85, por sua vez, definem organizações como sendo 2 ou mais pessoas trabalhando juntas, de modo estruturado para alcançar um objetivo específico ou um conjunto de objetivos. Também mais um conceito muito semelhante aos 2 que vimos anteriormente. Então, de forma resumida, conceito de organização. 2 ou mais pessoas trabalhando em conjunto, cada uma com seu papel bem definido, e buscam, compartilham, atender a um objetivo, a um conjunto de objetivos, a um propósito comum da organização. Basicamente, esse é o conceito de organizações. Mas quais são os tipos de organizações? Agora que a gente já conceituou organizações, a gente precisa entender que tipo de organizações existem. Existem as organizações do setor primário, setor secundário e setor terciário. No setor primário, é de onde a gente extrai tudo aquilo que é matéria-prima. Então, aí a gente fala da indústria extrativista, da agropecuária e da pesca. O setor secundário é aquele que já vai fazer um beneficiamento do que é o produto do setor primário. Então, o que é produto do setor primário é a matéria-prima, a entrada do setor secundário. Então, aqui a gente vai ter a indústria de transformação. Transformação de quê? Metalúrgica, alimentícia, vestuário, cerâmica. Tá? Então, o metal que é extraído pelo setor primário, ele é beneficiado na indústria metalúrgica. Aí a gente está falando de indústria que está fazendo chapas metálicas, por exemplo, para a indústria automotiva, que também estaria dentro de indústria metalúrgica. O que sai da agropecuária e da pesca, que é do setor primário, é a matéria-prima que vai ser beneficiada pelo setor secundário na indústria alimentícia, no caso dos peixes, no caso de grãos, ou a indústria de vestuário, no caso do que sai lá de algodão, por exemplo. Tá? O setor terciário, que também a gente conhece como terceiro setor, são as empresas de serviços. Que tipo de serviço? Serviços empresariais, serviços comerciais, serviços de infraestrutura, serviços sociais e pessoais e serviços de administração pública. Então, esses são os 3 tipos de organização: primário, secundário e setor terciário. Primário, onde você extrai do que tem disponível na natureza. Secundário, onde você transforma o que é oriundo do setor primário. E o setor terciário é um setor de serviço. Então, primeiro setor, extração. Segundo setor, beneficiamento. E o terceiro setor, serviço. Tá? Agora que a gente já conceituou organizações e quais são os seus tipos, a gente vai relembrar alguns conceitos de administração. Stone e Freeman, em 85, eles definem a administração como sendo o processo de planejar, organizar, liderar e controlar o trabalho das pessoas da organização e que vão fazer uso da melhor forma possível dos recursos disponíveis da organização para conseguir realizar os objetivos estabelecidos. Então, o que é que a gente precisa destacar aqui desse primeiro conceito de Stone e Freeman? A administração é um processo. A administração não é uma atividade, a administração é um processo. Esse processo ele gira em torno do ciclo de planejar, organizar, liderar e controlar o trabalho das pessoas em prol da utilização da melhor maneira possível dos recursos dessa organização para atender os objetivos que são estabelecidos por ela. De acordo com o Chiavenato, 2010, ele afirma que a administração que a tarefa básica da administração é fazer as coisas por meio das pessoas de maneira eficiente e eficaz, e também define a administração como sendo um processo de, novamente, planejar, organizar, dirigir e controlar
o uso de recursos a fim de alcançar objetivos estabelecidos. Dois conceitos muito semelhantes. Só que aqui fala-se em usar da melhor forma possível os recursos, mas não engloba o que é mais importante dentro das organizações. O que é que tem de mais importante nas organizações? As pessoas. Então, no conceito de Chiavenato, já fala que é fazer as coisas por meio das pessoas, através das pessoas. E não enxerga as pessoas somente como um recurso, mas sim como a força motriz de toda e qualquer organização. Beth Meisnel, em 1998, define a administração como sendo o processo de trabalhar com pessoas e recursos para realizar objetivos organizacionais. Então, é um conceito semelhante aos demais e também com foco em pessoas. Outros conceitos de administração. O autor Certo, em 2003, ele afirma que o termo administração ele pode ser empregado de diferentes maneiras, mas ele define a administração como sendo o processo que permite alcançar as metas de uma empresa, fazendo uso do trabalho com e por meio de pessoas e outros recursos. Então, é com pessoas e por meio das pessoas. É o entendimento de que quem faz tudo acontecer nas organizações são as pessoas. Megson et al., em 98, eles consideraram que a administração é o trabalho com recursos humanos, financeiros e materiais, para atingir objetivos organizacionais por meio do desempenho das funções. Novamente, olha lá, planejar, organizar, liderar e controlar. Mais um conceito, Silva 2001, ele comenta sobre o grande número de conceitos para o termo de administração e ele formula a seguinte definição: a administração é o conjunto das atividades dirigidas à utilização eficiente e eficaz dos recursos, no sentido de alcançar um ou mais objetivos ou metas organizacionais. Então, nós vimos aqui, ainda tem mais alguns conceitos, vamos lá. Montana e Charnov, 99, define a administração como ato de trabalhar com e através de pessoas para realizar os objetivos tanto da organização quanto dos seus membros. Então, além de se preocupar com as pessoas, se preocupa também com o objetivo das pessoas, e não somente com o objetivo da empresa. O objetivo dos colaboradores ele tem que convergir com os objetivos da empresa que ele está trabalhando. Maximiliano, 2002, define a administração como sendo o processo de tomar e colocar em prática decisões sobre objetivos e utilização de recursos, salientando que as decisões abrangem 4 funções: planejamento, organização, execução e controle. Então, o conceito básico de administração é de que a administração é um ciclo PDCA. Qual a função da administração? Atuar com e por meio das pessoas, de modo a utilizar os recursos da melhor maneira possível, seguindo o ciclo de planejar, controlar, organizar e liderar, com o objetivo de alcançar as metas da empresa e os objetivos também das pessoas que fazem parte dessa empresa. Então, de uma forma resumida, esse fluxograma, ele resume, ele fala muito bem qual é que é o conceito da administração. Planejar, controlar, organizar e liderar com e por meio das pessoas em prol de atender aos objetivos e metas da empresa e também das pessoas. Okay? As atividades das organizações. Toda organização ela vai ter as atividades bem definidas dentro do seu escopo e aí a gente vai entender o que é que cada uma dessas atividades faz. Quais são essas atividades? Existe a atividade mercadológica, contábil, a atividade de gestão de pessoas, as atividades logísticas e as atividades de produção. Uma de cada vez. O que é uma atividade mercadológica? Atividade de marketing, vendas, é atividade que tem relação direta com o mercado consumidor, com os clientes. Tá? Contábeis. É a atividade dentro da organização que vai cuidar de contas a pagar, contas a receber, balanço contábil, toda a parte de contabilidade financeira está dentro da atividade contábil. Atividade de gestão de pessoas é o famoso recursos humanos da organização. Contratação, seleção, treinamento, folha de pagamento, demissão, benefícios. E as atividades que são as atividades foco da nossa disciplina de gestão da produção. São as atividades logísticas e a própria atividade de produção. Dentro da atividade logística, a gente tem toda a cadeia de suprimentos. Então, a gente vai ter previsão e compra de materiais, recebimento, conferência, armazenamento, gestão de estoques, movimentação interna desses materiais, processo de transformação,
produtos acabados e a distribuição desses produtos acabados para os clientes. E, por fim, que é o foco principal da nossa disciplina de gestão da produção, a atividade de produção. Então, é essa atividade que vai ser o foco de todas as nossas aulas ao longo da disciplina de gestão da produção. Grau de intensidade de material para as organizações. A depender do tipo de organização que a gente esteja falando, a importância e o grau de intensidade do material para essa organização, ele pode ser maior, ele pode ser menor. Então, empresas que demandam uma alta intensidade de materiais são aquelas empresas que precisam daquele material para existir. Fábricas, montadoras, lojas de varejo, supermercados, distribuidoras. Se você chega no supermercado e encontra as prateleiras vazias, significa que não tem material, não tem produto. Se não tem produto, você não vai adquirir. Ou seja, se não houver material, não existe supermercado. Então, para o supermercado, o material ele tem uma alta importância, uma alta intensidade. Tá? Média intensidade de materiais. São aquelas empresas que o material ele é importante, mas que precisa ter um serviço associado. Que o material por si só não é o que vai atrair o cliente. É o caso, por exemplo, de restaurantes. E você vai por ter uma boa comida, mas também por ter um bom atendimento. Então, é mais ou menos meio a meio. O serviço do atendimento e o material, que é a refeição que está sendo oferecida por aquele restaurante. E a baixa intensidade de material são as organizações que elas dependem muito pouco ou quase nada do material para existir e para obter lucro. Exemplo, empresas de consultoria, escritórios de advocacia. Então, se a gente for trazer lá para aqueles primeiros slides, tipos de organização. Primeiro setor, agropecuária, pesca, ou seja, alta intensidade de materiais. Indústria, alta intensidade de materiais. Centro de distribuição, alta intensidade de materiais. Quando a gente vai para o setor, para o terceiro setor, que são serviços, ele pode ter baixa intensidade de materiais. Tá? Então, aqui a gente tem um quadro onde a gente mostra a evolução, o avançar do grau de importância do material e do grau de importância do serviço. Então, uma chácara de hortaliça. O que é que tem de mais importante na chácara de hortaliça? Ter a hortaliça. Então, a intensidade do material é altíssima, o grau de intensidade é altíssimo. O serviço é secundário, irrelevante. Torrefação de café, também, o grau de intensidade do material é elevadíssimo. Uma revenda de automóveis. É importante ter o carro no pátio para ser vendido? Sim, mas também tem que ter um serviço associado, de uma garantia, de um pós-venda, de uma abordagem interessante e assertiva por parte do vendedor. Então, aqui a gente já começa a ter uma importância do material associada à importância do serviço que é prestado. Aqui a gente tem dois tipos de restaurante, e eles estão com graus de intensidade de material diferentes. Por quê? O restaurante self-service, o mais importante é o material, o serviço nem tanto. Porque quem se serve, como o próprio nome diz, é o cliente, self-service. Já no restaurante à la carte, você vai chegar, vai sentar e vai ser abordado pelo cliente, por um garçom. Então, naquele momento, o serviço ele já passa a ser um pouco mais importante do que o material em si. Não, eu fui bem atendido, mas a comida era horrível. Não é o tipo de restaurante que a gente espera aí. A gente espera ir num restaurante onde a comida seja boa e que o serviço seja agradável. Então, tem muitas vezes que a gente acaba optando muito mais pelo serviço do que pelo material, a depender do tipo de organização. Por exemplo, no escritório de advocacia. De material no escritório de advocacia, precisa de praticamente nada. Precisa ali de caneta, papel, material de escritório, que é irrisório em comparação aos exemplos anteriores. Mas o serviço de consultoria, de assessoria jurídica, é o que está sendo buscado. Então, nesse caso, o grau de intensidade do material no escritório de advocacia é praticamente zero, muito baixo. Beleza? Agora, alguns conceitos sobre a administração da produção. Nós conceituamos a administração, conceituamos organizações, e agora conceituaremos a administração da produção. De acordo com Slack et al., em 2002, eles definem a administração da produção como sendo as atividades, as decisões e as responsabilidades dos gerentes de produção. Então, para Slack e outros autores, nessa obra de 2002, eles definem a administração como sendo responsabilidade do gerente de produção. Não é somente do gerente de produção. A gente vai ver alguns conceitos complementares. Davis et al. Defende que a partir de uma estratégia corporativa,
a administração da produção pode ser definida como o gerenciamento dos recursos diretos que são necessários para a obtenção dos produtos e serviços de uma organização. Então, o que é que isso quer dizer? A empresa ela tem que definir qual é a sua estratégia corporativa e, a partir de então, fazer com que a administração da produção faça o gerenciamento dos recursos diretamente necessários para a obtenção de produto ou serviço. Stevenson, em 2001, ele considera que a função de operações engloba todas as atividades que são diretamente ligadas à produção de bens ou ao fornecimento de serviços e ressalta a ampliação do escopo da função administração da produção para outros tipos de organizações além de fábricas. É o que a gente vem falando desde o primeiro encontro. Quando a gente fala em administração da produção e gestão da produção, a gente não está falando somente de indústria, não estamos falando somente de fábrica. A gente está falando de todo e qualquer tipo de organização que precisa gerir a administração da produção. Aqui a gente tem um quadro comparativo das funções organizacionais de uma fábrica de móveis e de uma faculdade. Vamos lá. Qual a função organizacional mercadológica? Retomando aqui. Nesse quadro a gente tem um comparativo das funções organizacionais para dois tipos distintos de empresa, uma fábrica de móveis e uma faculdade. A função mercadológica da fábrica de móveis: buscar clientes, divulgar na mídia, definir a política de preço, ou seja, buscar aquelas pessoas que clientes em potencial para comprar esses produtos. Na faculdade, a função mercadológica é basicamente a mesma: buscar alunos, divulgar na mídia, propaganda, desenvolvimento e emissão de folhetos explicativos, ou seja, buscar pessoas interessadas no serviço que está sendo ofertado pela faculdade, no nível superior. Função organizacional contábil na fábrica de imóveis: pagamento de funcionários e fornecedores, preparação de orçamentos, administração do caixa. Na faculdade, mesma coisa: pagamento de funcionários e professores, monitoramento dos gastos, recebimento de mensalidades. Observe que as duas primeiras funções, a mercadológica e a contábil, elas são praticamente a mesma, em dois tipos de organização muito distintos, muito diferentes. Já a função organizacional da produção, na fábrica de móveis, ela é específica e na faculdade ela é específica para a faculdade. Fábrica de móveis, qual é a produção dela? Fabricar componentes, montar os móveis, pintar os móveis. Enquanto que na faculdade é a transmissão de conhecimento, condução de pesquisa, administração e coordenação de cursos. Então, se a mercadológica e a contábil são muito parecidas de uma fábrica de móveis para a faculdade, a produção é totalmente diferente. Em outras palavras, o que define o que uma organização faz é a sua função produção. As demais funções organizacionais, elas são semelhantes, independente do tipo de empresa. Gestão de pessoas na fábrica de imóveis: recrutamento, seleção, treinamento, folha de pagamento. Faculdade: seleção, contratação, treinamento, mesma coisa. Função organizacional logística: compra de matéria-prima, componentes, insumos, recebimento e armazenamento de materiais, estocagem de produtos acabados. E na faculdade, compra de equipamentos e compra de materiais de consumo. A função logística é praticamente a mesma, só que vai haver mais demanda de função logística na fábrica de imóveis por conta do motivo que nós já vimos. Na fábrica de imóveis tem um grau de intensidade de materiais muito maior do que na faculdade. Então, quem trabalhar na logística de uma fábrica de imóveis vai ter mais trabalho do que quem trabalha na logística de uma faculdade. Então, esse quadro aqui ele serve para mostrar para vocês que das funções organizacionais, a que define o que a empresa faz é a função produção. Todas as outras são praticamente a mesma coisa em todo e qualquer tipo de organização: mercadológica, contábil, gestão de pessoas e logística. Modelo de transformação. Quando nós falamos que a gestão da produção ela deve acontecer e tem que acontecer em qualquer tipo de organização, é porque a gente precisa enxergar que existe um processo de produção em qualquer tipo de organização, mesmo que seja uma organização prestadora de serviço. Por quê? Existem os recursos transformadores, que unem-se aos recursos a serem transformados, passam pelo processo de produção ou processo de transformação, e ao final a gente vai ter um produto final ou um subproduto. Trazendo para uma realidade, por exemplo, de indústria, uma fábrica de carros. Recursos transformadores: máquinas, robôs, equipamentos, pessoas. Recursos a serem transformados: pneus, parte eletrônica, chapas metálicas. Processo de produção, que é a montagem dessas matérias-primas
através dos robôs e das máquinas, que são os recursos transformadores, a gente vai ter um produto final. Esse produto final é o quê? Um automóvel que vai estar pronto para o consumidor final. Se a gente utiliza como exemplo aqui uma fábrica de pneus, a gente vai ter recursos transformadores, máquinas, equipamentos, energia, pessoas que trabalham nessa empresa, recursos a serem transformados, as matérias-primas, aço, borracha. Processo de transformação é o processo de fabricação dos pneus, que no final a gente vai ter um produto final, que é o pneu, e esse pneu ele é um subproduto, que é uma matéria-prima para a montagem dos carros. Então, tendo o conceito que vocês já viram em logística de gestão integrada da cadeia de suprimentos, tudo o que é um produto final do meu processo pode se transformar em um recurso a ser transformado do processo subsequente. Então, no caso da fábrica de pneus, o produto final dela é um pneu. E esse pneu é uma matéria-prima para uma fábrica de automóveis, certo? Um exemplo, saindo um pouco de indústria, trazendo para serviço. Quando você fala, por exemplo, de faculdade, recursos transformadores, a sala de aula, data show, professores, pesquisas, laboratórios, recursos a serem transformados. Os discentes que ingressam no ensino superior com o conhecimento do ensino médio e que, através dessa troca de informações, ocorre o processo de produção, que é o processo de educação, e no final a gente vai ter entrou um discente e vai ter como saída um profissional formado com condições de atuar no mercado de trabalho. Então, entendam que o processo de transformação ele acontece em qualquer tipo de organização, não somente na indústria. Tá? Por isso que a gestão da produção ela se dá em qualquer tipo de organização. Exemplos de processos de transformação. Numa operação de linhas aéreas, a gente tem como entradas aeronaves, pilotos, comissários, equipes de terra, passageiros e as cargas. A transformação é a movimentação de passageiros e de cargas que vão sair, por exemplo, de Ilhéus e vão chegar a Salvador. Então, houve uma transformação de localização. Na saída, a gente vai ter o quê? Passageiros e cargas transportados. Numa loja, as entradas são os produtos que são expostos na vitrine para ser vendido para o cliente. Qual é a transformação? A transformação é o vendedor ele orientar o cliente e efetuar o processo de venda. E aí acontece a transformação de mudança de propriedade. Eu fui na loja de sapatos, um sapato que até então era da loja, eu me interessei pela abordagem do vendedor, aconteceu o processo de transformação, o sapato que era da loja, eu paguei e passa a ser um sapato meu. Então, na saída, a gente vai ter o quê? Os bens ajustados às necessidades dos consumidores. No dentista, as entradas, a gente tem o próprio dentista, a equipe de apoio, equipamento, pacientes, e a transformação, exame, tratamento dentário, a orientação preventiva, e na saída a gente vai ter o paciente com dentes e gengivas saudáveis. Entendam que todo esse processo de transformação vai ter que entregar para a gente uma saída com um produto ou um serviço aqui no final melhor do que o que ele entrou. Então, a entrada da linha aérea, passageiros em Ilhéus, a saída, passageiros em Salvador. Foi o que ele foi buscar, a transformação de local. Numa loja, a entrada, o produto que existe que está exposto na loja, a transformação é a venda e a saída é eu saindo daquela loja com o produto. É uma transformação de propriedade. Dentista, alguém com um problema dentário vai, passa pelo processo de transformação e tem como saída o seu problema resolvido. Então, o processo de transformação é um processo de agregação de valor. Então, aqui a gente tem matéria-prima, entradas sem valor agregado, agrega valor no processo de transformação e na saída a gente vai ter um produto, um subproduto diferente daquilo que entrou. Ou seja, existe uma agregação de valor. Esse é o processo de transformação, processo de produção, que é o que a gente vai estudar ao longo de toda a nossa disciplina de gestão da produção. Falar um pouquinho sobre a evolução histórica da produção. Primeiro período aconteceu na Revolução Industrial, que foi de 1780 a 1860, quando houve uma demanda absurda por industrialização, saímos da fase artesanal e passamos para a fase industrial.
Segundo período foi o período de tentativa e erro, ou seja, ainda não era um estudo científico, era um estudo de vou tentar fazer e vamos torcer para dar certo. Então, acontecia muito mais erros do que acertos, mas aprendeu-se com os erros e surgiu a necessidade de transformar a administração, de entender a administração como ciência. Foi o terceiro período. No quarto período, a gente começou a falar de abordagem quantitativa. Essa abordagem quantitativa, aí a gente já fala de técnicas estatísticas, de controle melhor de produção, de resultados, para entender o que dá certo e o que não dá certo. Quinto período, qualidade e excelência organizacional. Aí aqui a gente começa a falar de padronização de serviços, de redução de refúgio, redução de defeitos. No sexto período, que é o período da gestão da cadeia de suprimentos integrada, Supply Chain Management, que vocês também já viram na disciplina de logística. Ao longo dos 5 semestres anteriores de administração, certamente vocês ouviram falar da gestão da cadeia de suprimentos. Na aula de hoje, a gente também citou rapidamente essa gestão da cadeia de suprimentos integrada, ou seja, o que é um subproduto do meu processo se transforma na matéria-prima do processo subsequente, de uma empresa que utiliza o meu produto como matéria-prima para o processo dela. Bom, por hoje a gente encerra aqui esse nosso assunto de introdução à administração da produção e a gente vai dar sequência com a nossa próxima aula, que é a aula de produtividade. Dúvida que vocês tenham tido em relação à aula, mandem no chat do Teams todas as dúvidas que vocês tiveram e a gente vai tirar essas dúvidas nos nossos encontros presenciais. Tá? Boa noite e até a próxima aula. Tchau, tchau.